Olá, está começando mais um programa Ponto de Vista e hoje a gente vai conversar com a arquiteta Larissa Napoli, que faz parte do coletivo Quebrada Agroecológica, criado em 2022 e foi premiado durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas por um projeto realizado aqui em Guarulhos. Larissa, é um prazer receber você virtualmente aqui na TV Câmara para falar sobre esse trabalho. Um prazer, Renata. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Larissa, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, como é que começou, como é que foi esse processo de criar o coletivo Quebrada Agroecológica, já participando de edital da Unicef, trazendo essa premiação global que é inédita, né, do Brasil na COP27. Então, a criação do coletivo Quebrada Agroecológica veio a partir de uma oportunidade, né? A ONG Viração divulgou o edital, né? O Chama na Solução, que era um edital em parceria com a Unicef, teriam o fomento da Unicef Brasil, para apoiar coletivos de jovens que fizessem intervenção em suas comunidades, com relação às mudanças climáticas. Então a gente ficou sabendo desse edital, eu e os meus colegas, o Vinícius Santos, Vinícius Siqueira e Felipe Babugian, a gente faz parte do MTST, nós somos militantes, somos ativistas, e a gente se juntou, criou o coletivo Quebrada Agroecológica. Eu faço parte do setor de arquitetura, sou arquiteta do movimento, e os três são do coletivo de horta. A gente viu como uma oportunidade de intersecção entre os dois setores, a gente se juntou e escreveu o edital e conseguimos, ganhamos, fomos selecionados, um dos 6 grupos que foram apoiados pelo edital, e a gente conseguiu começar aí o nosso projeto. Então veio a partir dessa oportunidade, né, da Viração e da Unicef, e a gente tinha uma demanda muito latente, né, da ocupação Maria da Penha em Guarulhos, que desde o primeiro dia, lá em novembro de 2021, sofre muito com problemas que são também relacionados à mudança climática, que era enchentes e principalmente falta de água. A ocupação sofre muito com falta de água, às vezes ficava 3 dias sem água direto, e o pessoal lá sofria muito, as famílias sofriam muito com esse problema. Então a gente viu aí nessa oportunidade um jeito de atender essa demanda, né? Então a gente inscreveu esse projeto com a verba que tinha, a gente conseguiu construir 4 cisternas lá na ocupação e tem ajudado bastante a comunidade. Larissa, conta pra gente como é que funciona exatamente a construção das cisternas, né? O que é necessário para você captar, armazenar e depois distribuir essa água, como é que funciona no projeto? São mini cisternas? Então, o projeto de cisternas, ele é bastante difundido, né? É um sistema bastante simples, e ele utiliza água que é captada de um telhado, precisa ser um telhado de telha, de fibrocimento, pode ser de telha normal mesmo, mas de fibrocimento geralmente é melhor. A gente coloca uma calha. No caso da ocupação, os telhados que a gente aproveitou não tinham calha, né, uma situação bastante precária, o pessoal da comunidade não tinha dinheiro, então um dos investimentos foi primeiro essa calha, para captar toda a água do telhado, aí a água se encaminha pela calha e desce por um tubo e cai na caixa d'água. Tem algumas bombonas que são de 240 litros, a gente, com o orçamento que a gente tinha, a gente conseguiu fazer cisternas de caixa d'água de 500 litros, então já foi um pouquinho maior do que o que tem por aí de cisterna, que chamam cisterna caseira, mini cisterna caseira. Então, aí essa água, ela passa da calha, desce por um tubo e ela precisa de alguns sistemas de filtragem. A gente tem 2 sistemas de filtragem principal. Um primeiro é feito com um cano que tem uma tela de mosqueteiro simples mesmo, porque a água que cai da calha, ela vem muito suja, né? Ela vem lavando o telhado, então vai folha, poeira, pedrinha. Então essa primeira filtragem é para tirar essa sujeira mais grossa, né? Então essas folhas, essas pedrinhas, elas ficam retidas nessa tela e saem para fora do sistema, e a água passa por essa tela um pouco mais limpa, sem essa sujeira mais grossa, mas ela ainda está suja, né? Ela ainda é uma água que, enfim, que está num lugar de poluição, né? São Paulo, Guarulhos, e ainda tem muita poeira no telhado, então ela ainda é uma água suja. E a gente faz um processo de decantação mesmo. Antes dela entrar na caixa d'água, tem um tubo que a gente chama de tubo de primeira queda,
que é um tubo que fica para baixo, então a primeira água ela cai lá nesse tubo antes de entrar na caixa d'água, e aí ela vai subindo até começar a entrar na caixa. Essa primeira água então fica ali, ela vai decantando, essa sujeirinha vai ficando ali naquele tubo, e a água mais limpa vai entrando dentro da caixa d'água, e já é uma água um pouco mais própria para uso, que eu digo um pouco porque não é água potável, a gente reforça bastante isso na comunidade, não é uma água que pode beber, também não pode tomar banho, mas é uma água que ajuda bastante, porque tudo que eles podem usar da água que eles têm, eles não vão estar desperdiçando, fazendo limpeza geral, usando na horta, então eles usam essa água armazenada da cisterna e conseguem usar a água potável que vem da rede, né, no pouco tempo que eles têm para beber, para fazer as atividades que precisam de água potável. E além da limpeza, eles utilizam também na irrigação, né, da produção agrícola, de horta comunitária. Essa água pode ser utilizada também. Sim, pode. Inclusive é um dos maiores usos hoje na ocupação. A gente fez uma cisterna, o setor de arquitetura, junto com o pessoal da ocupação, da comunidade, construiu um barracão de bioconstrução, né, um barracão de taipa bem bonito. E um dos lugares que a gente escolheu para fazer foi colocar uma calha nesse barracão, né, que tinha 12 metros de telhado, faz bastante captação, e ele fica bem do ladinho da horta. A horta também de lá é linda, muito grande, tem de tudo, tem tempero, tem cenoura, tem colheitas que abastecem muito as famílias, elas hoje dependem bastante da produção da horta, e essa caixa d'água hoje que está lá, essa cisterna que está se alimentando do maior telhado da ocupação, que é o telhado do barracão, hoje é utilizada principalmente para irrigar a horta. E fala um pouquinho como é que é o impacto dessas medidas no cotidiano dessas famílias do MTST, né? Porque são mais de 2.000 famílias, é isso, na ocupação, e você falou, às vezes o abastecimento de água fica 3 dias sem, às vezes até mais, eles precisavam comprar galão para fazer algumas atividades. Como é que impacta você tendo essa água disponível, não só para irrigação, mas também para a limpeza ali do dia a dia? Como é que foi o impacto na vida que você pôde presenciar? Nossa, foi um impacto muito grande, inclusive a gente depois voltou algumas vezes lá, né, para acompanhar o projeto, conversar com o pessoal, teve até outras entrevistas que a gente fez lá, e tem ajudado muito, porque antes eles tinham uns relatos assim que era, enfim, de emocionar muito, que eles não tinham como tomar banho. Dona Mari, que é uma das pessoas que cuida lá da horta, falava que tomava banho com água que ela tirava da lona do barraco dela. Então chovia, ficava aquele empoçamento de água na lona, ela pegava essa água com baldes e tomava banho, porque faltava realmente água. E agora ela consegue manter a horta dela, ela consegue usar a água da cisterna para fazer todas as atividades, e ela diminuiu muito o gasto com galão de água. Quando falta água, ela não compra mais água para tomar banho, porque ela está, enfim, fazendo um manejo melhor do que consegue ter abastecido pelas cisternas. Não só ela, como também tem essa cisterna da horta, mas tem também a cisterna que está em 2 cozinhas, né, e é super utilizado nas cozinhas para fazer essa lavagem geral. Eles fervem e conseguem lavar uma louça quando precisa também. Não usam na produção de comida, mas é isso. Estão economizando dinheiro. Se precisa comprar água, vai comprar água para beber e para fazer comida, e não precisa mais ficar comprando para atividade geral. Então, o impacto é bem grande, e eles estão muito felizes, assim, utilizando bastante. Deixa a gente bem orgulhoso, assim, do projeto. E além da construção em si, o coletivo Quebrada Agroecológica também oferece um processo de formação dos moradores para tentar multiplicar esse conhecimento até na produção de cisternas? Sim, a gente construiu as cisternas por mutirão, então não é nós 4 que fomos lá e construímos sozinho. Tem que ser um processo participativo, porque o pessoal tem que ter o acesso ao saber, né? A cisterna é um saber, né, milenar aí, né, captar a água da chuva, mas as pessoas têm muito pouco acesso a esse saber de como fazer isso, e é uma coisa muito simples e pode ter impacto muito grande na casa delas, na casa dos familiares deles. Então a gente faz um processo de formação antes desse mutirão. A gente
toca em temas como as mudanças climáticas, por eles terem uma consciência de que eles são os mais afetados pelas mudanças climáticas, de que o que acontece com eles, toda essa precariedade vem de um processo histórico muito maior. Então a gente tem essa conversa com eles, e a gente também ensina o processo mesmo de como montar e como é simples, eles podem fazer isso nas próprias comunidades e ensinar isso para os vizinhos, ensinar isso para outras pessoas, porque isso tem impacto muito grande na vida deles, inclusive financeiro. Para uma família que ganha um salário mínimo e meio, 2, o gasto com água impacta muito, e ter uma cisterna em casa, às vezes pode ter o impacto de uma diminuição de 50% da conta de água. Então, sempre que a gente colocava isso para eles, eles ficavam muito impressionados e eles ficavam com muita vontade de fazer, porque é uma coisa que faz muita diferença para quem tem muito pouco. E aí a gente tem esse processo de democratização do saber mesmo da água de reuso. E você falava que inicialmente vocês estiveram nesse edital da Unicef, que deu um valor para vocês instalarem as primeiras cisternas, mas com a premiação na COP27 teve um valor maior, né, de R$60 mil, que foi destinado ao coletivo, para ampliar a iniciativa. E como é que está esse processo? Vocês já estão planejando o desenvolvimento do projeto atualmente? Sim, nós já estamos executando, inclusive, estamos executando. A gente ganhou essa etapa nacional, que tinha aí uma verba de R$2.600, mais ou menos. Conseguimos instalar essas cisternas na Maria da Penha, em Guarulhos, e com essa iniciativa a gente ganhou pelo projeto da Unicef Global, essa etapa global, mais R$60 mil, e com isso a gente está expandindo, não só para agora para a cidade de Guarulhos, na ocupação Maria da Penha, a gente está levando para outras ocupações e cozinhas solidárias do movimento. A gente já instalou 3 cisternas numa ocupação em Taipas, né, a ocupação Nova Canudos, e já estamos com uma agenda bem cheia aí para as próximas semanas. Vamos passar umas 6 semanas instalando cisternas pela cidade de São Paulo, e depois a gente vai começar a instalar cisternas para fora de São Paulo. A gente também está com contato no Nordeste, em Uberlândia, também uma cozinha em Brasília. Então a gente vai expandir não só para São Paulo, mas para o Brasil todo essa iniciativa. Tá certo. Larissa, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse projeto. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, aqui no Ponto de Vista. Voltamos com um Ponto de Vista, hoje recebendo a arquiteta Larissa Napoli, que faz parte do coletivo Quebrada Agroecológica. Larissa, a gente falava um pouquinho desse trabalho realizado dentro do movimento dos trabalhadores sem teto, e a gente sabe que tanto o MTST quanto o MST ainda são estigmatizados por parte da sociedade, são vistos como invasores. Mas, de certa forma, a gente sabe também que a produção agroecológica, até esse investimento, a agricultura familiar, tem ajudado um pouco também a romper certos preconceitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual que é a importância também de facilitar iniciativas como a horta comunitária, que atende às cozinhas solidárias, e também divulgar esse trabalho para a sociedade. Sim, os dois movimentos sociais, principalmente depois desses 4 anos de governo Bolsonaro, foram muito estigmatizados, são historicamente estigmatizados, e eu acredito que essas iniciativas, tanto da horta quanto da cisterna, ajudam um pouco a sociedade a entender que a gente não está fazendo nada além de cobrar os direitos da população que não tem casa, que não tem terra, que não tem acesso à água. Então todas essas iniciativas ajudam a mostrar que a gente não está tomando nada de ninguém, a gente está tentando ajudar a Constituição a ser cumprida, né? Está lá na Constituição que todo cidadão tem direito à moradia, tem direito a serviços básicos, saneamento, e a gente faz cumprir a função social da propriedade, a gente faz cumprir os direitos básicos desses cidadãos, e a gente busca, através dessas iniciativas, mitigar um pouco essa estigmatização, e eu acredito que tem surtido efeito. Não tem como achar que tem algo de mal, né, num projeto que traz água para as pessoas, que traz comida para as pessoas de uma forma sustentável, e muitas vezes é o que o poder público não está fazendo e a gente acaba fazendo. Então, essas iniciativas ajudam bastante.
Larissa, o seu trabalho de conclusão de curso também analisa as ocupações do MTST do ponto de vista urbanístico, né? Chama Utopia em Ocupação, Construção dos Territórios do MTST como Retomada da Tradição Utópica. Eu queria que você explicasse para a gente, é um nome bem difícil, é uma questão muito teórica, né? Mas falar um pouquinho das singularidades também de uma ocupação, desse modo de vida mais coletivo, como é que essas disposições físicas também, arquitetônicas da ocupação, podem contribuir para uma vida mais coletiva, mais integrada entre as pessoas e o entorno do local em que elas vivem. Desde o primeiro dia que eu pisei numa ocupação, eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito encantada e apaixonada, e sou até hoje, porque no meio de uma coisa que aparentemente é só precariedade, você vê coisas que você não vê no mundo normal. As pessoas acabam se organizando por necessidade de uma forma muito diferente da forma individualista e que a gente se organiza no mundo, nesse mundo capitalista, né? Então, eu faço um estudo, né, dos espaços coletivos, de como a ocupação se estrutura e de como aquelas pessoas constroem o espaço e o espaço constrói aquelas pessoas. Então, por exemplo, numa ocupação, a primeira coisa que é levantada é a cozinha. A gente ocupa um terreno e na madrugada já tem uma cozinha servindo sopa para as pessoas, e do primeiro dia em diante nunca vai faltar comida para as pessoas que estão naquela ocupação, e essa comida chega por forma de doação, não circula dinheiro numa ocupação, é muito feito por trocas de quem pode dar um pouco, quem tem meio saco de arroz, às vezes ajuda com um saco de feijão, e todo mundo come, ninguém passa fome dentro de uma ocupação. Então se estrutura a partir de uma cozinha, depois a gente se divide por grupos, e cada grupo ali de 300 famílias mais ou menos tem uma cozinha. Essa cozinha é administrada por todos, então é muito uma lógica de solidariedade, e depois vai chegando as outras coisas, vai chegando a horta também, que tem uma horta central, e geralmente as cozinhas têm uma horta própria que acaba alimentando todo mundo ali na ocupação. Tem um barracão de atividades onde as reuniões acontecem, tem a ciranda, que é um equipamento muito importante, onde as crianças ficam, e tem o setor de educação que tem atividade de reforço escolar, de brincadeiras lúdicas, e todo mundo toma um pouco conta daquelas crianças. Então é uma forma de vida muito solidária, muito coletivizada, as pessoas dão um pouco que tem ali e se ajudam. O meu TFG, ele vai, que é TCC, né, na arquitetura, TFG é TCC, é um pouco discutir como esses espaços, eles revelam muito que a sociedade poderia ser, né, se fosse construída de uma forma mais coletiva, assim como é numa ocupação. Larissa, e no seu trabalho você projeta mesmo uma estrutura para toda uma ocupação do MTST, e diferente do que você vê nas cidades, que são condomínios fechados, que têm as suas áreas em comum, mas são murados e ninguém tem acesso, na sua estrutura, nesse seu projeto, você faz isso aberto a todos, né, que a população do entorno pudesse também participar dessa ocupação. E essa sua visão, então, do que seria uma cidade ideal, criar locais que fossem acessíveis a todos? Sim, a gente vive numa lógica de condomínio, né, que cada um tem o seu apartamento, o seu espaço murado, com uma hipervigilância, com medo do outro, né, acho que é o que marca muito a nossa sociedade, é o medo do outro. E eu, quando comecei a estudar utopia, né, estava começando a ter contato com o movimento, eu ficava muito pensando como que era a minha cidade ideal, e quando entrei numa ocupação eu vi que não era eu que ia determinar o que era uma cidade ideal. Era uma coisa construída, e aquela estrutura desses equipamentos, de como funciona todo esse esquema de solidariedade que existe dentro de uma ocupação, foi construída coletivamente, só que isso é dentro de uma ocupação feita de uma estrutura muito precária. E nenhum programa hoje público, nem o Minha Casa Minha Vida, mesmo que tenha melhorado muito em relação ao primeiro Minha Casa Minha Vida, é capaz de construir isso, né, de concreto e de outros materiais que não seja o madeirite, porque a nossa sociedade ainda não está amadurecida o suficiente para conseguir construir esse lugar que é baseado na solidariedade e não no medo e no individualismo. Então, acho que a gente tem que trilhar, né? A utopia não é uma coisa sólida que a gente tem que
pegar e fazer exatamente daquele jeito, é mais uma visão de processo e de progresso, de ter um horizonte, chegar até lá, e eu acho que a ocupação, a estrutura dos espaços da ocupação é um ótimo ponto de partida, é um ótimo horizonte do que pode ser uma sociedade mais aberta, mais solidária e mais igualitária. E como foi que você se envolveu com a ocupação, com o MTST? Você falou que você já estava na faculdade, quando você teve contato com o movimento? Eu estava saindo da faculdade, faltava mais ou menos um ano, e eu sempre gostei muito de habitação de interesse social, sempre gostei da parte de desenhar mesmo, os prédios, os condomínios, e sempre não queria desenhar condomínio fechado de rico, queria desenhar conjunto habitacional, fiz minha iniciação científica sobre um conjunto habitacional em Heliópolis, só que era também no governo Bolsonaro, não tinha programa de política pública, não tinha lugares que não havia produção de habitação social naqueles anos, e eu vi um chamado do MTST para se envolver, e aí eu pensei, falta de moradia é super uma coisa que eu tenho, enfim, que tenho interesse, né, acho que eu podia ir por aí. E aí eu entrei numa ocupação, minha primeira ocupação que eu fui foi na Vila Nova Palestina, na Zona Sul de São Paulo, e foi isso, eu me apaixonei completamente pelo modo como aquilo era organizado, e como as pessoas viviam, como as pessoas se ajudavam, e como era tudo diferente, e aquilo foi criando uma semente de esperança de como o mundo podia ser um dia a partir daquela lógica. Agora, além dessa questão de ser um ambiente mais comunitário, solidário, essa preocupação com o meio ambiente, né? No caso das cisternas, você tem reutilização de recursos, essa preocupação com mudanças climáticas. Você acha que é por aí também um caminho de desenvolvimento urbano, você tentar ampliar esse tipo de iniciativa para reutilizar de maneira mais correta os recursos, também diminuir a utilização de recursos? Sim, é absolutamente imprescindível a construção civil e a lógica urbana mudar de ponto de vista, né? A gente precisa englobar a pauta sustentável. A construção civil hoje é uma das indústrias, né, que mais poluem, né, a lógica do concreto, os materiais que são utilizados, né, o próprio descarte deles, e como impacta muito o meio ambiente, e tem tecnologias novas, tem novas formas de construir que são sustentáveis e devem ser englobados como pauta de política pública mesmo. Por exemplo, que eu tinha comentado do Minha Casa Minha Vida, ele teve grandes avanços já nessa MP que saiu, que engloba algumas dessas pautas, né, de ter mais iniciativas sustentáveis, né, captação de energia solar, né, captação de água de reuso, assim como as cisternas, e isso tem que ser englobado na lógica da construção, porque tem muito impacto e a gente precisa começar a construir de forma sustentável urgentemente. E no Brasil, além da questão de reaproveitamento de recursos, diminuição de impacto, a gente tem um problema sério com a construção em áreas de risco, né? Todos os anos a gente vê período de chuva, só muda o local, mas existem desastres ambientais que afetam principalmente também essas populações mais vulneráveis, socialmente vulneráveis. Como é que você vê essa questão também em termos de política pública e solução urbanística para isso? Por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião. Aquelas famílias, elas moram lá porque estão servindo casas de veraneio que ficam desocupadas nas melhores regiões, e elas são jogadas no morro. A população periférica, ela é jogada para cima dos córregos, ela é jogada para áreas de encosta porque não tem política pública habitacional que abarque todo o déficit habitacional hoje no Brasil. A gente precisa construir novas moradias, mas não só isso, a gente precisa reconhecer o território como ele é hoje, fazer estudos aprofundados de regularização fundiária, por exemplo, localizando onde tem área de risco e onde as famílias precisarão ser removidas, mas regularizando onde não tem, dando a posse para essas famílias e construindo moradia para as famílias que estão em área de risco num lugar seguro. A partir da política habitacional que a gente vai solucionar esse problema.
Inclusive, eu acho que no seu trabalho você também prevê pequenos comércios dentro da ocupação, justamente para evitar que essas pessoas tenham que trabalhar longe, né? Que elas possam também ter trabalho próximo ao lugar onde elas moram, não só para evitar esse tempo, que às vezes você perde no trânsito, mas toda essa precariedade da vida. Sim, às vezes, muitas vezes, né, acho que grande parte da população periférica leva 3, 4 horas no transporte público, e isso poderia ser mitigado se tivesse comércio perto da habitação. Inclusive, está no plano diretor de São Paulo, né, um pouco dessa iniciativa de construir comércios nos próprios edifícios, no térreo. Tem várias iniciativas para tentar aproximar o comércio da moradia das pessoas, não só em regiões centrais, mas também na periferia. As pessoas moram na periferia, então seria muito melhor se elas pudessem trabalhar na periferia, né? Isso iria ajudar na vida delas, mas também ia ajudar na vida da cidade, né? Ia diminuir muito o trânsito, ia diminuir os deslocamentos, o fluxo da cidade ia ficar bem melhor se iniciativas dessa fossem contempladas nas construções habitacionais. Larissa, a gente já está acabando nosso tempo, encerrando o programa. Eu queria agradecer muito a sua participação e deixar esse final do programa para você dar as suas expectativas de futuro, esse futuro utópico. Você acha que é possível? Você tem uma visão otimista com relação ao desenvolvimento urbano no Brasil? Eu tenho uma visão otimista, hoje mais realista, quanto mais eu me aproximo da prática, enfim, tenho contato com como é gerida as políticas públicas, tem muitos interesses, é difícil desmontar esses interesses, mas é possível, e é possível a partir de iniciativas como as próprias cisternas. É muito simples, mas é uma coisa muito potencial, que pode mudar a vida de muitas pessoas, e as pessoas elas têm que saber os jeitos delas e irem atrás e se mobilizarem e lutarem para conquistar uma moradia decente. Então, acho que pela organização das necessidades das pessoas, das demandas delas, com organização e muita luta, a gente consegue mudar de baixo para cima, né, que acho que é o principal. Tá certo, obrigada, Larissa, foi um prazer receber você aqui na TV Câmara. Obrigada. E essa foi a Larissa Napoli, que é arquiteta e faz parte do coletivo Quebrada Agroecológico, coletivo premiado. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo Ponto de Vista.